pessoa de Camila, a vice-prefeita, não é? Eu quero saudar toda a sua comitiva que está aqui. Que bom, né? Em meio às atividades políticas, né? Tem um tempo para Deus. Isso é, aos olhos de Deus, se volta como graça ou como bênção. Mas hoje nós estamos celebrando, dentro da novena de São Roque, o dia de São Tarcísio, o adolescente, do século III, viu? Século III. Ele morreu dia 15 de agosto de 257. É contemporâneo de grandes santos mártires. O que nós celebramos, o patrono dos diáconos, aqui está o diaconando, né? O Jefferson, que nós temos 3 na paróquia, que é o Júlio Constantino e o Wilson, estão se formando, né? E com o advento do novo bispo, vamos ver como fica. Mas quero falar para vocês, queridos coroinhas, acólito, e tem uma mulher que é chamada Ancila. Antila, no latim, quer dizer serva. Né? Pois aqui, ex Antila, disse Nossa Senhora, a serva do Senhor. Mas este Tarcísio, ele foi tão radical na fé porque ele tinha pais que transmitiram a fé. O Evangelho de hoje é justamente neste contexto, nesta dimensão, numa cultura em que, e foi percebido por todos, que os discípulos queriam repreender as crianças. Porque, de fato, nessa cultura, a criança não era olhada. A criança não era percebida. A criança não contava, infelizmente, juntamente com as mulheres. Tanto é que nas 2 multiplicações dos pães e peixes, os evangelistas, sobretudo Mateus, Marcos e Lucas, fazem a observação nas 2 multiplicações, sem contar mulher e crianças. Foram 5.000 homens, foram 4.000 homens. Vejam, era uma cultura. E Jesus, o Filho de Deus, quando se encarnou, ele fez uma opção preferencial pelos pobres, pelos pequeninos. Quando ele saiu, depois da vitória do deserto, da tentação do diabo, o Espírito o conduziu para a sinagoga de Cafarnaum. Ele desenrola o pergaminho na passagem do profeta Isaías e diz que o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor e a libertação sobre os cativos. Vejam, hoje, se a Igreja Católica, no seu magistério, o Papa, os bispos, os padres, falarmos sobre a doutrina social da Igreja, nós somos taxados de comunistas, socialistas, né? Comunistas. Estamos fazendo, não política que todos nós fazemos, mas uma politicagem mais barata. Vejam, como o mundo está sem conceitos. O mundo está sem conceitos. E por isso não sabe pensar sobre a etimologia da palavra. Que no meu particular, no meu privado, no meu espaço familiar, no meu espaço de trabalho, no meu relacionamento pessoal e interpessoal, eu estou fazendo sempre política. Porque qual é o conceito mais prático e mais simples de política? Não é? É a capacidade de bem administrar os meus bens e os dos outros. Vejam. Então,
a gente faz política. Ô padre, tem política dentro da igreja? Tem. Claro que tem. Deve ter. Agora, outra coisa, política partidária, politicagem é outra coisa. É outra conversa, não é? Então, quando eu, padre Edivânio, faço uma live de reza, ou faço uma live de catequese, eu estou fazendo política. Veja. Quando vocês, coroinhas, sobem ao altar para me ajudar com tanto apreço, zelo e amor, vocês estão fazendo política. Está cuidando, está zelando, fazendo bem o que lhe foi chamado e delegado. E assim fez Tarcísio. Agora, a gente bunga tanto as palavras que a gente, é o termo da gente, viu? Nordestino, mela as palavras e disseca as palavras. E elas não têm mais sentido para a gente. E por isso é preciso voltar ao acervo da igreja, a tradição da igreja, para perceber esses homens e mulheres, o quanto eles zelavam, não apenas com palavra, eles zelavam com a vida. Com a vida. Era a alegria de todos os cristãos, vejam, não apenas dos adultos, não apenas dos idosos, não, mas a família já educava, já criava na presença do Senhor para ter uma fé aguerrida, uma fé fortalecida, uma fé quando for exigida, é uma fé que sabe dar resposta e não resposta baratas, com provérbios, não, mas com a vida. Vejam, eu acho tão bonito quando os pais, já bebê, não é? Com seus primeiros meses, levam os filhos para a igreja. A mãe segurando no espaço litúrgico o seu filho, a sua filha. Não é? Quando já está com 3 anos, já começa a falar, ela vai orientando, porque a criança é uma filósofa e sabe fazer filosofia, porque o filósofo é aquele que pergunta, não é? Hoje, o que pergunta é porque é ignorante, veja. Faz pergunta. E aquela pergunta que ela vai fazendo, mesmo sem ter sentido, veja, é uma oportunidade que ela dá aos pais, ao adulto, de ir conduzindo-a no conhecimento e no entendimento. Por que o padre lava as mãos, mãe? Não é? Por que o padre levanta o cálice? Por que o padre abre e fecha os braços? São essas curiosidades que nós, no processo de customização, às vezes não entendemos, mas passa totalmente despercebido, porque é assim. Faz parte do rito, mas a gente não sabe o teor de significado que tem. Por isso que a gente não dá ritmo ao rito. E quem não vive este rito, vejam, diz que a liturgia católica é muito seca. A liturgia católica não tem sentido, porque a liturgia católica não tem nada de humano. É tudo divino. Tudo vem de Deus. E quando a gente é egóico, a gente quer colocar muito da personalidade da gente, a vaidade da gente. Então, como na liturgia a gente se sente, não é, um impotente, porque diante da divindade de Deus, a gente sai com aquela sensação que a gente, entre aspas, foi tempo perdido porque eu não fiz. Aqui está a fé da Igreja Católica. Veja, Deus me ama, não porque eu faço as coisas para Ele. Deus me ama porque eu me permito Ele fazer as coisas para mim. Essa é a fé genuína da igreja. Ele me ama porque
eu, dentro da minha liberdade, permito que Ele faça. Permito que Ele me ame cada vez mais, apesar dos meus pecados. Permito que Ele estenda as suas mãos e abençoe. Não proibais as criancinhas. Deixa vir a mim. E a prática desde o Antigo Testamento é impor as mãos e abençoar. Transmitir. Veja, impor as mãos e rezar sobre alguém era muito mais do que transmitir a bênção. Mas abençoando, delegando a responsabilidade da pessoa ser bênção na vida dos outros. Na vida de outros. Não só receber. Deu para entender? Nós estamos no final da Semana da Família Nacional, na CNBB, e aqui na nossa diocese termina amanhã com a jornada, não é, virtual, nas redes sociais da nossa diocese, de 9 às 12, lá na sede em Palmares. Será transmitido, portanto. Vejam, mas os pais não podem delegar a transmissão da fé nem aos catequistas. Nem aos catequistas. A igreja chama de cada mãe, de cada pai, os primeiros catequistas, e de cada família, a primeira igreja, que é chamada a igreja doméstica. Nunca se falou tanto em igreja doméstica como nesse tempo de isolamento social e distanciamento corporal. Nunca se falou. Para lembrar que a igreja é a raiz da sociedade. A igreja é a base da sociedade. Uma sociedade sem raiz e sem base não se sustenta. A igreja é a célula mata, é mãe da sociedade. É da família que nasce todos os valores cristãos e deve nutrir também esses valores cristãos. Vejam, mas infelizmente as nossas famílias estão de cabeça para baixo. Não é? Cheia de teorias, cheia de ideologias, deixa que o mundo invada o seu seio, do que elas, ou ela, a família, invadir o mundo. É aquilo que o Papa Francisco está chamando de mundanismo. O mundo não é ruim, não tem o mal, veja, não é pecaminoso, mas o mundanismo, que é a forma estragada de viver no mundo e ver o mundo. É a nossa visão do mundo. Então nós temos adolescentes, temos cristãos que se levantaram para defender a fé, os valores cristãos e de imprimir o reino de Deus na sociedade. Defendendo, e diante das outras religiões, vejam, diante das outras comunidades eclesiais, hoje, no século XXI, parece que não faz mais sentido, porque para muitos a Igreja Católica é mais uma igreja diante das outras igrejas. Não. Ela é a única igreja católica. A doutrina não passa da igreja católica. É a única. Tanto é que as outras só são quando essa igreja católica reconhece. Sem reconhecer, são comunidades eclesiais. O cristianismo é mais uma religião diante das outras. Não é. Pessoalmente o cristianismo tem Jesus. As outras não têm, minha gente. Não pode ser. Não pode ser. Aí vem os historiadores, filósofos e até teólogos no século que não tem fé, estuda teologia, mas não estuda de joelho, diz assim: o cristianismo é a religião do livro. E vocês sabem, são três, não é? O judaísmo e o islamismo. Não é? O judaísmo, o Torá, o islamismo ao Corão e cristianismo, a Bíblia. Enganam-se. Porque o cristianismo não tem Bíblia. O cristianismo tem palavra de Deus. É diferente. Não é mais um livro. É palavra de Deus que é vida para nós. Com a única palavra
pronunciada pelo Pai Jesus Cristo. O Antigo Testamento é o evento que aponta para Cristo. O Novo Testamento é o acontecimento. Veja, e nessa época que nós estamos, é a atualização de vivermos Cristo nessa sociedade, sem alma, porque a gente está sem Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.